Fluminense deixou 2 pontos escaparem na Fonte Nova. Um jogo que estava completamente na mão, controlado, dominado no primeiro tempo e que foi jogado fora no segundo. O empate em 1-1 com o Bahia tem gosto amargo, porque o Fluminense merecia sim, de fato, vencer pelo primeiro tempo que fez. Mas também serve de alerta para problemas que já vêm se repetindo há algum tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre o pós-jogo de Fluminense e Bahia 1-1 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bora pro vídeo. Saudações tricolores, meu nome é Mair Gonçalves, você está no canal Um Tricolor, o canal que é feito por um para vários tricolores, assim como você. Afinal, tricolor só existe um e é o Fluminense. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, que isso é muito importante e ajuda demais no crescimento do canal Um Tricolor. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre o que importa de verdade. O Fluminense terminou o jogo em um empate em 1-1 com o Bahia. Não é um absurdo por a gente trazer pelo menos um pontinho aí, né, fora de casa. Mas é frustrante porque o Fluminense teve tudo para matar o jogo ainda no primeiro tempo. E quando você não mata o jogo, o que acontece? Você acaba pagando por isso. O futebol pune. Os primeiros 10 minutos foram bem tensos. O Bahia tentou até cadenciar, prender um pouquinho. Começou pressionando e o Fábio salvou o Fluminense ali em algumas oportunidades. Pelo menos umas 3 grandes defesas do Fábio. Depois disso, o Fluminense assumiu o controle total da partida. E o time foi mais vertical, teve mais intensidade. Teve uma transição de bola hoje, que eu vi no Fluminense, meu amigo, fora de série. Uma transição rápida de defesa e ataque, sabe? A comunicação perfeita do time hoje que a gente viu em campo. 2 ou 3 toques, já estava lá no campo ofensivo, já de cara pro gol praticamente. O meio-campo jogou muita bola hoje. O Lúcio Costa jogou muito bem, o Martinelli mais uma vez fez uma ótima partida. O Nonato também jogou muito bem hoje. Os 3 comandaram ali o jogo no primeiro tempo. E aos 20 minutos ali, mais ou menos, uma troca de passes, né, de primeira, envolvendo ali a defesa do Bahia. A bola sobe para o JK, né, que ele toca de primeira para o Nonato, ele passa, recebe uma bola ali por cima, que o Nonato toca de primeira também para ele, e ele toca tirando do goleiro um golaço do JK, mostrando mais uma vez que ele veio para essa temporada para brigar pela titularidade, seja de quem for que vier para tentar tomar essa vaga de atacante do Fluminense. Um gol nitidamente de manual e de time muito bem treinado. Afinal, esse time do Zubeldia, a cada partida, ele vem um pouco mais encorpado e um pouco mais entrosado. Um gol muito bonito do JK. Mas 5 minutos depois, o Serna perde um gol feito embaixo da trave praticamente. O goleiro já estava batido na jogada, o zagueiro não estava nem perto dele, era só escorar para dentro do gol. E ele acabou isolando a bola. Me arrisco a dizer até que ele foi atrapalhado por um Montinho zagueiro, como eu vi muita gente falando, né? Mas esse é um gol que, independente do Montinho ali, não tem como errar, cara. Essa bola é só você escorar ela para dentro do gol, não tem o que errar. E o Serna acabou isolando. Mas o Serna é mais ou menos isso aí. As partidas que a gente acha que não vai produzir, ele produz. As partidas que ele pode produzir, ele não produz. Como eu ouvi, né? Ou é 8 ou 80, e hoje ele foi o 8, né? Mas não foi só esse lance, né? O Serna ainda teve outra finalização, o goleiro acabou defendendo, né? Que poderia também ter sido gol. E o Fluminense ainda criou várias outras oportunidades que poderiam ser convertidas em gols. Na minha opinião, o primeiro tempo poderia facilmente terminar em 2-0, 3-0 pro Fluminense, sem exagero. Mas apesar do ótimo desempenho coletivo dos jogadores, alguns jogadores ali destoaram um pouquinho negativamente no ataque. O Canóbio, que eu costumo defender bastante o Canóbio, por ele ter essa imposição física, né? Ele correu o tempo todo, ajudar na marcação, cobrir a zaga ali com o Samuel, a lateral com o Samuel. Hoje ele não teve muito bem no jogo. O Serna a gente não precisa falar que deu para ver isso aí, que ele perdeu o gol, não ajudou em nada. As nossas pontas hoje não produziram nada e deixou muito a desejar no jogo de hoje. Um jogo que a gente precisava dessa velocidade, né? Dessa profundidade. E a gente não teve os nossos 2 pontas aí que mesmo tendo limitações técnicas que a gente sabe que tem, eles ainda entregam minimamente, mas hoje nem esse minimamente eles entregaram. Então assim, os 2 praticamente, cara, mataram praticamente todas as jogadas pelo lado, os 2 acabaram matando as jogadas.
né? Tomaram decisões erradas, finalizações muito ruins, escolhas equivocadas, era passe errado, na hora que era para cruzar chutava, na hora que era para chutar cruzava, ou não cruzava, voltava a bola para trás. Muitas decisões ruins que foram tomadas dos nossos dois pontas, né? Então, assim, o terço final do Fluminense hoje foi muito abaixo, né? Claro, com exceção do JK, que fez mais uma boa partida, na minha opinião, né? Que jogou muita bola, como eu disse, ele vem com tudo nessa temporada para brigar realmente por essa vaga, né? Na posição contra quem estiver chegando para brigar por essa vaga. Então, o primeiro tempo do Fluminense foi esse, foi um Fluminense muito bem treinado, muito bem entrosado nessa transição, a zaga com o meio campo, com o ataque, estava rolando uma comunicação muito boa ali e em segundos o Fluminense já estava no ataque e podia fazer até mais gols, como eu falei, poderia ter terminado facilmente 3-0 o primeiro tempo. Defensivamente, o sistema não foi tão perfeito, mas se manteve estável no primeiro tempo, foi até uma defesa... sofremos um pouco no primeiro tempo, mas não foi nada que a gente possa pegar e falar assim, nossa, foi a pior partida da defesa, não foi. O Bahia teve algumas chegadas, falhas pontuais ali, de alguns, mas nada muito absurdo. O destaque positivo aqui foi pro René, cara, que mais uma vez fez uma partida perfeita, uma ótima partida, muito bem no primeiro tempo, firme defensivamente, e participativo demais no ataque, coisa que era bem difícil do René, né? Mais uma partida fora de série e vem mostrando que também vai ser difícil essa briga entre ele e o Arana ali. Mais uma dor de cabeça aí pro Zubeldia, né? Mas como nem tudo são flores, vamos pro segundo tempo, né? E aí é que vem o grande problema do jogo. O Fluminense simplesmente ficou no vestiário no segundo tempo. Eu não vi o Fluminense em campo no segundo tempo. Teve um lance logo no início ali, o Fluminense foi ali no começo, tentou atacar, tentou se impor novamente, depois disso acabou o Fluminense, o time praticamente cansou, se retraiu, abaixou suas linhas, deixou o Bahia crescer, e enquanto o Fluminense caía fisicamente, né, vinha cada vez caindo mais, o Bahia cresceu, começou a trocar mais passes ali, começou a se soltar mais, mudou o esquema, o Rogério Ceni começou a trocar suas peças, né, e começou a ganhar mais campo ofensivamente. Mas mesmo assim não criava muitas chances ainda. Então o cenário começou a se desenhar para um Fluminense cansado, se arrastando dentro de campo. E nesse cenário, claro, o Fluminense não estava marcando mais e o Bahia começou a se sentir à vontade. Teve até um lance ali, cara, o atacante do Bahia recebe a bola, dribla o Fábio e finaliza. E a bola é tirada em cima da linha pelo Freitas. Mesmo assim, sendo impedimento, foi um alerta gigantesco, porque o Fluminense já não tinha mais controle nenhum do jogo ali. Era nítido. O Martinelli já estava cansado. O Martinelli cansou, porque correu. O que o Martinelli correu no primeiro tempo, o Martinelli cansou. O Lúcio também estava recebendo bola, não conseguia mais segurar a bola, não conseguia mais reter a posse de bola, estava muito cansado. O Nonato também acabou sentindo e foi substituído, né? Mas o Zubeldia demorou muito a mexer nesse time, cara. E a produção do time estava caindo cada vez mais e o Zubeldia não mexia. E aqui fica uma crítica minha a um técnico que, assim, eu tenho elogiado bastante o trabalho dele, tenho gostado bastante do trabalho dele, mas está demorando muito para mexer. Teve a parada técnica, cara, e depois da parada técnica acontece o erro mais bizarro da partida. A jogada começa ali com o Samuel Xavier, que foi uma avenida no jogo inteiro, na minha opinião. Samuel Xavier hoje foi muito abaixo do que a gente minimamente espera dele. E o Canóbio, cara, ele chega para dar esse bote ali, dar esse apoio pro Samuel, que geralmente ele faz muito bem, e hoje não estava bem. Os dois são facilmente ultrapassados pelo jogador, são driblados pelo jogador. Vem um cruzamento, e aí, meu amigo, vem o caos. O James deixa a bola passar, que dava para ele escorar aquela bola ali, chutar para fora, se ele se joga. O James deixa a bola passar. Aí vem o Fábio, sai do gol. O Freitas chega também para tirar a bola. Nenhum dos dois pega. E aí o René, cara, que era para estar na cobertura, assiste o jogador do Bahia. Simplesmente chega e toca para dentro do gol. Aí eu te pergunto, foi falha de quem? Foi falha de um conjunto defensivo. Todo mundo falhou. Mas o Fábio, que já tinha falhado numa bola no primeiro tempo,
que foi escanteio do Bahia, inclusive, ele não conseguiu pegar a bola, bateu borboleta, né, numa falta, se eu não me engano, do Bahia. Ele sai numa bola e o zagueiro, cara, pode ter sido o erro do Freixo, pode ter sido o erro do James, de todo mundo, mas o Fábio, se ele sai naquela bola, ele tem que pegar aquela bola. Eu acho que zagueiro nenhum poderia ser o Thiago Silva. Se você não concorda, deixa nos comentários aí, mas a minha opinião, se o goleiro sai naquela bola ali, zagueiro nenhum poderia ser o Thiago Silva. Não iria chutar aquela bola. Então, me desculpem, mas eu não vou botar a culpa desse gol no Freitas, porque o Fábio saiu inteiro naquela bola. O Freitas não iria chutar, porque se ele chuta, ele acertava o Fábio. Ele teve essa visão e o Fábio não estica nem a mão para botar a mão na bola. Aí vem a falha do René, que estava muito bem na partida. Ele não acompanha o atacante do Bahia, que chega sozinho na cara do gol e empata o jogo. Aos 42 minutos, o Bahia ainda teve um jogador expulso, né, que acabou dando uma cotovelada no Freitas, né, tinha acabado de entrar, o Haaland do Sertão, né, que eles falam, se eu não me engano, tinha acabado de entrar e deu uma cotovelada no Freitas, era lance realmente para expulsão, mas já era tarde, o Fluminense já tinha perdido seu ritmo dentro do campo, o Zubeldia demorou muito a mexer no time, e quando mexeu errado, porque entrou com Lima e Ganso, num time que estava com um a mais, e ele tinha o Matheus Reis e o Wesley Natan no banco. O JK estava se arrastando, já estava cansado. Deu tudo que tinha para dar dentro de campo. Estava cansado. Poderia entrar com o Wesley Natan para tentar uma coisa a mais, um golzinho a mais ali. Aí entra com Lima e Ganso para reter bola. Eu queria o quê? Eu queria só o empate mesmo, em um time que estava com um a menos e também já tinha caído o ritmo um pouquinho no final da partida. Então, assim, são coisas que dá para a gente olhar e pensar se vale a pena ou se não vale. Mas parece que todo mundo do lado de fora vê, mas o técnico que está ali dentro não enxerga isso, né? E pelo que a gente sabe, ele não gosta de usar a base. Então, por isso entrou aí o Ganso, que estava praticamente morto dentro de campo, se arrastando. Um Lima que nada fez, a não ser tomar um cartão amarelo. Mas vamos aos destaques da partida, né? Ponto positivo. O JK, na minha opinião, foi o melhor em campo, soube atacar os espaços, soube dar opção de passe, né? O meio-campo do primeiro tempo que foi excelente, uma atuação coletiva maravilhosa, ainda que com erros individuais, mas foi um ótimo meio-campo. O René, que foi o destaque, na minha opinião, destaque ofensivo, né? E inclusive na participação do gol, porque o primeiro passe sai dele, né? E o destaque negativo, na minha opinião, Samuel Xavier, muito mal, uma avenida ali, a lateral direita do Fluminense hoje. E o Fábio, que salvou até no primeiro tempo, mas falhou, na minha opinião, num gol ali que ele poderia sim ter tocado naquela bola ali e tirado a trajetória. Tá? Mas o Fábio tem crédito ainda, espero que não ocorra esse tipo de erro mais, é o que a gente espera, mas acabou acontecendo. Como eu disse no começo, foi um empate amargo, né? Que a gente poderia ter saído minimamente com a vitória de 3-1. Só que o segundo tempo foi tão ruim que o empate acabou chegando e me arrisco a dizer, muito merecido, tá? Fora de casa contra um Bahia forte e invicto até então, o resultado até que se sustenta, né? É importante um pontinho fora de casa que seja, mas o problema já aconteceu, então vamos embora focar para o próximo jogo. Agora o Fluminense enfrenta aí no próximo jogo no Campeonato Carioca, que é o Maricá, e vai em busca aí dessa Taça Guanabara com uma vitória simples em cima do Maricá. A diretoria precisa agir rápido, porque o Arias, pelo que tudo indica, já assinou lá com o Palmeiras, então a gente precisa urgentemente agilizar esse processo do Buanga e, se possível, trazer também o Nino o mais rápido possível, porque o ataque hoje está uma tristeza e a zaga ainda falha em alguns pontos, tá? Essa foi a análise do pós-jogo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, que isso é muito importante. Não esquece de se inscrever também no canal, que isso ajuda demais no crescimento do canal Tricolor. Saudações tricolores e, como sempre, até o próximo vídeo.